Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar aqui hoje. Quero nesta manhã fazer uma breve análise desse texto que é tão conhecido por nós, mas que contém uma riqueza tão intensa, tão forte. Pois aqui há alguns princípios que nos ensina a viver a nossa relação de comunhão com Deus. Eu quero falar dessa comunhão. Estamos iniciando 2022. Faz parte do sermão profético, do sermão do Monte de Jesus, né, que está contido no capítulo 5, 6, 7 de Mateus. E esse pequeno texto aqui, ele traz em si uma profundidade muito grande, e não dá para falar dos arredores, porque o tempo não nos permite falar dos contextos. Então vou direto ao assunto. O verso 9 está dizendo: portanto, vós orareis assim. Isso é um contraste que Jesus faz com os hipócritas do versículo 5. Mas o que eu quero pontuar é que Jesus está dizendo: olha, vós orareis. Isso é um mandamento. Escuta. Ele não está dizendo: vós, quando quiserdes, quando achardes que tendes necessidade, vocês orem. Não, queridos. É por isso que Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz assim, também mandamento, o verbo é orai sem cessar. Podemos comparar a oração com o oxigênio, porque a única coisa na vida que você tem que fazer incessantemente é respirar. E é interessante que você respire e não percebe que respira. Só percebe quando fala, porque é automático. E é isso que tem que ser a oração conosco. A oração tem que ser o nosso respirar da nossa relação com Deus. Acordamos orando, passamos o dia orando e vamos dormir orando. Sem oração, somos fracos, somos débeis. Não há crescimento na nossa vida, porque a oração nos conduz a ter um relacionamento contínuo com Deus. Então Jesus, ele diz: olha, portanto, vós orareis assim. Vocês precisam orar, vocês precisam ter comunhão. Jesus, sendo ele Deus, em todo o período que viveu aqui na terra, nos seus 33 anos, a sua vida foi de comunhão contínua. Os evangelhos registram que ele atendia as multidões durante o dia, mas à noite se privava até mesmo do seu descanso para estar orando.
Se ele, sendo Deus, viveu de maneira tão intensa a oração, quem somos nós, meros mortais frágeis, a achar que conseguiríamos, que haveremos de conseguir ter uma vida cristã profícua sem oração? Por isso, irmãos, vos exorto nesta manhã a importância da igreja. Mas Jesus, nessa oração que ele ensina, ele coloca aqui alguns princípios que a gente precisa aprender na nossa relação com Deus. Ele diz: vós orareis assim, Pai Nosso, sem nenhuma demagogia, irmãos. Se fôssemos explorar essa expressão no conteúdo bíblico, bastaria para pregarmos aqui nesta manhã. Porque quando nós olhamos para essa figura Pai, que representa o Deus Todo-Poderoso, mas que dá a nós uma relação de intimidade, chamar Deus de Pai. Quando Jesus ensina isso para os apóstolos, soa nos ouvidos deles de maneira até um pouco distoante, porque poderia ser meio que desrespeitoso. Lembrando que o tetragrama YHWH, que não há a expressão vocálica do nome de Deus, nem os rabinos hoje conseguem. Interpreta-se que seja Yahvé, Javé, na nossa tradução está Jeová, mas não tem essa expressão do nome de Deus, devido à sua sacralidade. E os judeus, temendo o terceiro mandamento, pouco fizeram uso do tetragrama. Então, nas traduções, usou-se Adonai, para não pecar contra de não tomar o nome de Deus em vão. Adonai significa Senhor. Mas chamar Deus de Pai era muito. E Jesus fala: olha, vocês, quando forem orar, vocês vão falar com Deus como um Pai. Porque vocês estão sendo convidados para uma nova aliança de filiação. Vocês estão caminhando para serem adotados no reino de Deus como filhos. Filhos de Deus. Então, quando vocês forem orar, você vai dizer Pai. Então, fala da paternidade de Deus, que Ele nos assume, não mais como criaturas, mas como filhos. Só que Ele não diz Pai meu, meu Pai. Ele fala Pai Nosso. E que vem uma coisa, irmãos, que precisamos inteiramente trabalhar o nosso coração. Deus não tem preferidos. Como assim, pastor? Eu, José, qualquer um dos irmãos aqui que estão, são especiais para Deus. Todos de maneira igual. Deus não ama mais um do que o outro. Mentira isso, irmãos. E algumas pessoas têm essa ideia equivocada e que se postula: olha, Deus ama mais a mim do que você, olha, porque Deus me deu. Como assim, irmãos? Não. Pai Nosso. Eu pergunto aqui àqueles que são pais: você ama os seus filhos diferenciados? Você ama mais um filho do que o outro? Você faz algo por um filho que não faria pelo outro? Se nós humanos temos amor igual a todos os filhos, eu tenho 3 e amo os 3 de maneira igual. Morreria pelos 3 igualitariamente. Quando Jesus diz Pai Nosso, entenda, você não é filho exclusivo. E por não ser filho exclusivo, não podemos ficar, irmãos, questionando e querendo
Já viu aquelas crianças mimadas, pirracentas? Que se o pai dá algo para aquele, ele faz birra, mas não entende que cada um tem os seus propósitos, que é diferente de amar mais ou amar menos. Propósitos. Propósito não distingue amor. Propósito distingue algo, alvo, objetivos. Ele é Pai nosso sem nenhum exclusivismo. Ele trata todos nós de maneira igual. Cuida de nós de maneira igual. Mas os seus propósitos têm caminhos diferentes para cada um de nós. Nos deu dons diferentes. Nos deu capacitações, ministérios, habilidades. Olhar para a humanidade é olhar para a diversidade da grandiosidade de Deus. Você encontra nessa diversificação dos seres humanos só um Deus lindo e tremendo para fazer toda essa variação. Você vê o chinês, japonês, os brasileiros, os africanos, tudo filhos do mesmo Pai. A cor da pele não faz nenhuma distinção em quem somos para Deus. Eu lembro de uma missionária chamada Edmé Willis. Ela já está um pouco mais idosa, mas eu conheci ela quando eu era bem novo ainda. E uma certa feita ela estava ministrando uma palavra, e ela muito bem resolvida com Deus. Ela tem os seus cabelos bem sequinhos mesmo, crespos, né? E uma vez ela disse assim para a plateia, estava um grupo muito grande, disse: olha, irmãos, irmãs, eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão amada por Deus. E ela pegou, usando o cabelo dela, né, como referência. Ela disse: olha, vocês estão vendo meu cabelo aqui? Vocês pensam que eu tenho inveja de vocês, esses cabelos lisinhos e tal? Eu não tenho. E ela, isso é a alegação dela, ela disse: olha, o cabelo de vocês foi fácil. Eu só pegou retinho e colocou ali. O meu não, ele teve o trabalho de encrespar cada um. Situação resolvida. Resolvida com Deus. Ela não se sentia de menor porque o seu cabelo era crespo. Se sentia feliz de dizer: Deus me amou e me quis fazer assim. Pai nosso, Ele é Pai de todos nós. E temos que amá-lo diante daquilo que Ele é. E tentar buscar: Senhor, eu não entendo porque o Senhor me fez assim. Eu não entendo porque esse caminho o Senhor escolheu. Mas se isso glorifica o Teu nome, se é para o bem do Teu reino, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo. Isso é compreensão que temos um Pai que cuida de nós. Mas não é como o Pai humano, que é falho, limitado. Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. É acima de tudo, vê tudo. Ele olha de cima para baixo. Ele consegue enxergar onde nós não estamos vendo. Ao pé da montanha só vemos um lado. O outro irmão está do outro lado da montanha, só conhece aquele lado. Deus olha de cima e conhece a totalidade, a plenitude, Ele vê tudo. Aleluia. Ele está nos céus. E dos altos céus Ele contempla. E é lindo quando o salmista diz que Ele dos altos céus se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Porque Ele tem interesse pelos pormenores da nossa vida. Ele cuida dos detalhes e nuances do nosso dia a dia. Todavia, não mexe com o nosso livre-arbítrio. Ele deixa por conta de nós decidirmos o que queremos, o que vamos decidir. Ele não decide por nós. Dos altos céus, Ele quer nos governar. Todavia, respeita cada decisão que você toma ao amanhecer. Eu costumava dizer, aqui eu tenho dito pouco: toda manhã,
Se é que assim posso me expressar. No meu ponto de vista, é como se Deus preparasse todos os dias um banquete para os seus filhos sentar, e vamos usar nosso linguajar para dizer, tomar um café com ele, falar conosco. Todavia, a nossa correria, a nossa pressa, as nossas muitas atividades não nos faz sentar na mesa com o nosso Pai. Estamos apressados, estamos correndo, temos tanta coisa para fazer. E escuta, Ele não falta nenhum banquete. Somos nós que não sentamos à mesa com Ele. Como é glorioso uma manhã que você acorda e você dobra o teu joelho para falar com Deus, pegar a palavra. Parece que o dia ficou mais leve. Porque sentamos na mesa para saborear com Deus. E Ele sempre está disponível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, separado seja o seu nome. O nome de Deus tem sido blasfemado. O nome de Deus tem sido ultrajado. E o meu papel, o teu papel como igreja, é santificar o nome de Deus. Isso fala de reverência, fala de temor. E aqui vai uma exortação. Não brinque com as coisas de Deus. O mundo faz piada, faz anedota, faz chacotas. A nós não nos cabe isso, irmãos. Nós somos filhos. Para mim, é praticamente destoante eu aceitar que alguém faça uma chacota da minha esposa e eu vou rir. Ou dos meus filhos. Essa piada para mim não vale. Também não deveria valer para nós sobre Deus. Santificado seja o teu nome. Eu não vou permitir que o nome de Deus seja ultrajado e eu considero isso normal. Eu defendo o que creio. Me postulo contrário a tudo aquilo que é ultraje ao nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. O verso 10 eu vos digo que aqui mexe com as nossas entranhas. Porque é um pedido ousado. Venha o teu reino. Quando declaramos isso na nossa oração para Deus, estamos dizendo, Deus, eu estou abrindo mão de ser dono do meu nariz, ser dono das minhas decisões. Eu quero ser súdito. Tu és o rei, tu és aquele que governa, é o Senhor que dá as ordens, é o Senhor que dá o comando. Eu só estou para obedecer. Venha o teu reino, venha, Senhor, o teu governo. E quando nós entendemos plenamente isso, irmãos, poderemos orar. Venha o teu reino, Senhor. Reina na minha mente, Deus. Que os meus pensamentos não venham me conduzir ao pecado, mas os meus pensamentos sejam levados cativos a Ti. Os meus sentimentos estejam debaixo do Teu reino. E vou cumprir o que diz Efésios. Tudo aquilo em que pela qual não é o sentimento de Deus. Ira, cólera, blasfêmia, mágoa, ressentimento, desamor. Todos esses sentimentos eu lanço fora. Não cabe no reino. Venha o teu reino, Senhor. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Venha o teu reino, Deus, nos meus sentimentos. Venha o teu reino no meu caráter. Venha o teu reino no meu casamento. Venha o teu reino na minha família. Coloque em ordem. Marido, amai vossas esposas. Esposas, submeter vosso marido. Filhos, obedecer vossos pais. Pais, não provoquei a ira vossos filhos. Família, vivendo debaixo do reino.
debaixo do governo, muralhas de proteção para a família. A minha casa, esse tem que ser o propósito do reino. A minha casa está guardada em Deus. A minha casa é lugar de adoração, é lugar de louvor. Não é entrada para as raposinhas. Porque venha, ó Deus, o teu reino. Mas vai mais além. Jesus não pede só que nós olhamos para que o reino venha, não. Ele diz mais: seja feita a tua vontade. Talvez esse aqui é o nosso maior problema. Vontade. Queridos, eu tenho uma neta de 1 ano. Com 1 aninho, ela já tem suas vontades. E quando é contrariada, demonstra insatisfação. Vontade. Desde pequenos nós já temos a nossa vontade. E o problema é que a nossa vontade, na maioria das vezes, está contrária à vontade de Deus. E quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou pedindo, Deus, pode me contrariar. Deus, eu não vou brigar. Eu vou jogar a toalha. Eu vou me render. Eu não vou ficar esperneando. Seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, que ensinou isso daqui, nos deu a grande lição do Getsemane. Quando diante da agonia, que ele disse para os seus discípulos, que ele sentia agonia de morte, onde a sua pele transpirava sangue, e Lucas escreve que grandes gotas de sangue caíam ao chão, devido à sua agonia, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Tamanha batalha que estava nele ali em oração. E ele externa isso e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como diz Romanos. Boa, perfeita e agradável. E com um adjunto, às vezes incompreensível. Sim. Como entender uma morte prematura? Como entender uma perda que choca bastante? Como entender uma doença que nos maltrata tanto? A vontade de Deus vai além da nossa compreensão. Vai além daquilo que podemos, às vezes, até mesmo digerir. Mas aí eu regresso ao começo da oração. Eu não estou orando para um objeto. Eu estou orando para meu Pai que está no céu. O Pai nosso que está no céu. E aí eu posso me assegurar e dizer: seja feita, Senhor, a tua vontade. E ele diz mais: assim na terra
como ela é feita no céu. Quando eu oro assim, eu estou dizendo: Deus, eu quero andar do teu jeito, é da tua maneira, não é do meu jeito, não é da minha forma. Vou morder a língua, mas eu não vou fazer do meu jeito, Deus. Que a tua vontade, assim como ela no céu é cumprida cabalmente, sem resistência, seja ela estabelecida na terra. É isso que a oração diz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Depois ele ensina. Depois que ele nos fala da nossa relação com Deus, ele vai falar das nossas necessidades. E então Jesus ensina a orar pedindo a Deus também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, já estou a terminar. Preste atenção. Deus quer que tenhamos comunhão, tenhamos unidade, espírito de família. Vamos trabalhar isso muito em 2022. Leia o texto, releia em casa, que você vai ver. Aqui, Jesus usa toda a sua linguagem de maneira conjunta. Ele está ensinando ao grupo a orar, ele está falando no plural, e sempre envolve os seus pedidos de maneira plural. Há um equívoco muito grande na mente das pessoas. Eu vou passar meia hora de oração. Você, desculpa lá, não vou orar por você não, porque só tem meia hora. Aí eu vou orar só por mim. Não, mas quando eu oro por você, Deus também está cuidando de mim. Eu não preciso ser egocêntrico. É por isso que Jesus diz, olha o que ele diz: o pão meu, não, o pão nosso, o pão de todos nós, Senhor, nos dai hoje. Eu não posso apenas orar e clamar. É claro, irmãos, entenda, evangelho não é socialismo. O evangelho não tem intenção, de igualar as pessoas dentro do sistema econômico financeiro, mas nos igualar, irmãos, em amor, em vida, em companheirismo, em graça. Mas não podemos perder essa essência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é interessante que a oração nos coloca numa dependência diária. Não é o pão nosso desse ano, não é o pão nosso de 2022, não, é o pão nosso de hoje, do domingo. Me dá hoje, Deus. Amanhã nos proverá. É igual o maná no deserto. O maná era diário. Colhia-se, levava para casa, na expectativa e esperança que no outro dia, quando saíssem da tenda, estaria o milagre lá novamente. E é isso que Deus quer em nós. Essa segurança de que Ele cuida, mesmo nos momentos de apertos, de dificuldade, mesmo quando nos falta o recurso, a nossa segurança tem que estar nele. E clamarmos: Senhor, o pão nosso, o sustento da nossa casa nos dai hoje. O verso 12. Talvez seja a parte doutrinária, não digo que seja, talvez seja, mais difícil de ser vivenciada. Principalmente nos dias de hoje. Mas é Bíblia, irmãos. E não dá para selecionar o que eu quero viver e o que eu posso deixar de lado. A Bíblia é para ser vivida como um todo, na sua plenitude. E quando falo que a Bíblia tem que ser vivida como um todo, eu não estou dizendo que isso significa que seja fácil.
Mas significa que nós devemos viver. Se eu não tenho força, se eu não consigo, eu tenho que apelar para Deus. Senhor, me ajuda. Mas eu não posso me conformar e dizer, Senhor, é difícil. Sim, que é difícil, entendemos? Mas eu não posso me conformar. E eu vou ler o texto. Olha o que diz. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu Deus, se Deus ouvisse essa oração dessa forma, que está sendo orada, desculpa, mas eu vou dizer, a porta do inferno ia ficar mais larga e a porta do céu ia ficar mais estreita. Pastor, o que é isso? O que é isso? Porque isso aqui tem condições. A oração está dizendo assim, olha, perdoa as minhas ofensas, assim, você está do meu lado, meu filho, então você daqui é meu exemplo. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo o Zé. Mas eu não te perdoei, Zé. Então estou dizendo, Deus também não me perdoa. O perdão de Deus ele é incondicional, mas aqui ele demonstra que eu serei perdoado à medida que eu perdoo o meu próximo. Quando houve aquela situação daquele homem que recebeu perdão de 10.000 talentos e segurou o outro pelo pescoço com 100 denários e voltou de 100 denários lá na cadeia, e quando o rei só mandou chamar, disse, espera aí, rapaz, eu tive misericórdia de você, te dei o perdão de 10.000 talentos, acabou para você, vai para a cadeia também. Jesus ele diz no final, já fora já da oração, no versículo 14, olha o que diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, escuta, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por isso eu digo, irmãos, é fácil? Não. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que está na Bíblia. Amém. Como pastor, lido com inúmeras e diversas situações. Algumas difíceis, outras complexas. E sei que quando transmito esta palavra, causo momentos indigestos, até de contrariedade. Tipo assim, pastor, o senhor não entende. O senhor não sabe o que eu pensei. Pastor, o senhor não estava lá. Sim, concordo plenamente com tudo isso. Mas o argumento não é meu, queridos, é Bíblia. Amém. Eu não tenho como entrar no céu cheio de rancor no coração. Não entra, amados. Pastor, mas eu sou salvo pela graça. É o sangue de Jesus que me perdoa. Sim, isso é Bíblia. É verdade. A salvação está em Cristo Jesus. Mas a vida cristã tem princípios para serem vividos. E Jesus está dizendo, se vós não perdoardes a ofensa dos homens, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Sabe de um dado científico? Não está atualizado. Há muito antigo. Um médico ele disse da seguinte forma: 70% dos pacientes poderiam ter altas para irem para suas casas se elas conseguissem perdoar. Porque grande parte das doenças são oriundas da ausência de perdão, que vai criando inúmeras situações corpóreas de doenças físicas, psicossomáticas, e que conduz pessoas a viverem situações adversas pela ausência do perdão. Perdão significa abrir mão da vontade e do direito. Perdão significa olhar para Deus
e imitá-lo. É lindo quando eu olho para o Cristo Deus na cruz do Calvário e ele olha para os seus algozes e consegue orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como assim, Jesus? Uma coroa com 72 espinhos na cabeça, cravos de mais de 12 centímetros em cada uma das mãos e dos pés, açoites que dilaceraram o seu corpo, Jesus, sem contagem. Tu foi esbofeteado, cuspido, retiraram tua roupa, te fizeram andar seminu pelas ruas. Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Sabe o que nós fizemos? Eu fui muito agredido, Deus. Foi muito forte o que fez comigo. Eu não consigo. E Deus só está dizendo para mim e para você: eu em ti te capacito a perdoar. Precisamos buscar em Deus, irmãos. Todos nós temos feridas. Em algum momento da nossa vida, algo nos atingiu. Se não te atingiu, com certeza, se Jesus não voltar, você vai ser atingido. Por isso o caminho do perdão é o caminho que precisamos aprender. Porque sem o perdão, não há vida cristã autêntica. Há uma vida cristã mesquinha, fraca, frágil, mas vitoriosa jamais. O perdão liberta. O perdão traz de volta alegria. O perdão liberta tanto o ofensor como o ofendido. Enquanto não se perdoa, Jesus disse: você entrega seus verdugos. É consumido pelo sede de vingança, de mal-estar, de desejar o mal, que pague. E vamos corrigir uma outra coisa, irmãos. Velho Testamento, que traz todo o contexto de história de Israel, fala da nação de Israel. O Novo Testamento fala da igreja. O velho é sombra do novo. E algumas coisas que estão no velho não são aplicáveis no novo. Principalmente os salmos imprecatórios. Os salmos de juízo. Lembrando que Israel tinha inimigos físicos. Você não tem inimigo físico. Quando vemos as orações de salmos ali, as nações inimigas estão pedindo juízos. Meu irmão, não morre. Quebre os dentes, Senhor, do meu inimigo. Mate, dilacere. E tem oração de feiticeiro. Bota um câncer, Deus. Joga no leito. Joga na cama. Faz cair o cabelo. Arranca o emprego dele. Faz ele bater com o carro. Essa é oração de feiticeiro. Não é oração de crente. Tem que limpar o coração, irmãos. Jesus disse assim: orai pelos vossos inimigos. Orai pelo que vos persegue. Pastor, é duro demais. Sim, queridos. Mas isso é evangelho. Isso é reino de Deus. Venha, Senhor, o teu reino. E seja feita a tua vontade. E ele diz mais aqui para encerrarmos, irmãos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixe cair. Não gosto dessa tradução minha aqui. Não nos induza. Deus não te induz a tentação. O correto é: não nos deixe cair. É um clamor daquilo que eu não estou vendo. Senhor, se tiver algo ali na frente, me livre, me oriente, mas não deixe eu cair. É similar quando uma criança que anda ainda muito com dificuldade,
E ela resolve segurar a mão do pai e diz: pai, deixa cair não. E é assim que você vai caminhar. Não me deixe cair em tentação, Deus, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos das artimanhas de Satanás. Quantas armadilhas que Satanás prepara para a minha vida, para a tua vida. Quantos laços, quantas setas. E você está aqui hoje. É porque Deus tem te livrado do mal. Por isso que Jeremias disse que as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Que se não fossem essas misericórdias, o inimigo nos estraçalharia. Mas as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino. Lembra no começo, vem o teu reino? Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Coloquemos de pé. Vamos rapidinho. Vem, Kevin. Feche os olhos. Deus, te adoramos nesta manhã. Que desça o céu sobre nós nesta manhã, Deus, renovando as nossas vidas. Queremos renovar, Deus, a nossa aliança contigo nesta manhã. Queremos declarar que o Senhor é o nosso Pai. O teu reino venha sobre nós. Cumpra em nós a tua vontade, o teu querer. Espírito Santo, o Senhor é aquele que tem o poder de nos esquadrinhar. Esquadrinha, Senhor, no nosso interior. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Corrija, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Sonda, Deus. Sonda-nos, Senhor. E ministra agora a cura, a libertação, a transformação. Senhor, libera esse coração com perdão. Vem, Espírito Santo, e limpa esta alma, limpa esse coração. Ela mandará aleluia. Tudo é teu, Senhor, tudo é para ti, ó Jesus. Nós queremos orar para que o ano de 2022 seja ano de produtividade.